Olá meninas, hoje nós vamos conversar sobre fatos e fakes sobre endometriose, baseado nas dúvidas que vocês têm e que vocês trazem para nós no consultório, no nosso dia a dia. Eu sou o Dr. Alexandre Brandão, cirurgião ginecológico do Instituto de Endometriose de Brasília e hoje vamos conversar sobre fatos e fakes na endometriose. E vamos começar falando primeiro sobre os fakes, aquelas notícias que não são tão verdadeiras assim. É muito falado sobre endometriose, que muitas pacientes levam até uma falsa esperança baseada em informações que não são baseadas na ciência. E o primeiro ponto é que talvez seja o mais comum, que é a retirada do útero cura a endometriose? Trata a endometriose? E não, infelizmente não. Não é simples o fato de retirar o útero acabou a endometriose. Mas a pergunta que as pacientes fazem, mas não é uma cólica menstrual? É uma cólica causada pelo tecido do endométrio fora do lugar dele. E esse tecido do endométrio, que deveria estar dentro do útero, ele pode estar fora do útero, ele pode estar nos ovários, no intestino, na bexiga, nos músculos da pelve, nos nervos da pelve. E se você for e retirar apenas o útero, você deixa para trás muita doença e não vai tratar a endometriose. E a paciente vai ficar sem útero, com endometriose e com dor. E não é raro pacientes chegarem no consultório do especialista em endometriose com história de já terem feito esterectomia e ainda terem endometriose e ainda terem dor. Então esse é um ponto importante que as pacientes precisam entender antes de realizarem uma cirurgia. A esterectomia pode ser parte do tratamento da endometriose, até porque a adenomiose, que é a endometriose nas paredes do útero, ela tem um tratamento clínico. Mas quando o tratamento clínico da adenomiose não funciona, existe o tratamento cirúrgico e hoje existem técnicas de tratamento cirúrgico de adenomiose, mas elas não são tão efetivas para o tratamento da dor quanto a esterectomia. Então o resumo é, esterectomia é tratamento e cura de endometriose? Não. Pode fazer parte do tratamento cirúrgico da endometriose quando bem indicada? Pode. Aí a outra dúvida é, se a endometriose ela é estimulada pelos hormônios dos ovários, então faz a retirada dos ovários e aí acaba a endometriose? Também não é simples assim. Primeiro, porque a mulher produz alguns hormônios que vão estimular a endometriose não apenas nos ovários. Os ovários são os principais produtores. Mas, por exemplo, o tecido gorduroso também produz hormônios que vão estimular a endometriose. A própria endometriose em si, ela pode se autoestimular e ter um desenvolvimento. Então não é só a retirada dos ovários que vai acabar de vez. E a retirada dos ovários, principalmente em mulheres mais jovens, leva a muitos efeitos colaterais que podem ser muito prejudiciais para a saúde da mulher. E não está indicado, até porque, mesmo retirando os ovários em pacientes com lesões nos 2 ovários, retira os ovários, retira o útero, a endometriose ela pode voltar. Então não é uma garantia de que nunca mais a paciente vai ter endometriose se ela retirar os 2 ovários. E, infelizmente, retirando os 2 ovários numa mulher jovem, ela vai ter muitos efeitos colaterais associados a uma menopausa cirúrgica precoce e que vai ser muito intensa. Outro ponto importante sobre o tratamento da endometriose é, se fizer a cirurgia, acabou a endometriose e não vai precisar fazer mais o tratamento clínico? Infelizmente não. Todas as pacientes com endometriose deveriam fazer o tratamento clínico baseado em estilo de vida saudável, alimentação anti-inflamatória, atividade física, cuidados com a saúde mental, cuidados com o sono e muitas vezes o uso da medicação hormonal. Algumas pacientes não podem ou não toleram o uso da medicação hormonal e nesses casos de exceção elas devem parar.
Se você faz a cirurgia de endometriose, você deve manter todo esse tratamento clínico para melhorar sua qualidade de vida, para diminuir a chance da endometriose voltar. Porque mesmo fazendo a cirurgia da maneira adequada, com a ressecção de todos os focos visíveis na cirurgia, identificados durante os exames de imagem, a endometriose ela pode acabar voltando. Então o que se indica é que, no mínimo, por pelo menos 6 meses, mas se possível estender isso a 2 anos ou até mais, se a paciente tolerar bem o uso da medicação hormonal, é manter o uso da progesterona contínua no pós-operatório. Agora, se a paciente não tolera a medicação hormonal, ela pode parar, sabendo que isso é algo protetor para diminuir a chance da endometriose voltar. Logo, se você não usa a medicação hormonal num pós-operatório de endometriose, você acaba aumentando a chance da doença voltar. Mas aquelas mudanças de hábitos de vida, aqueles hábitos saudáveis, isso vale para todo mundo e eles devem ser seguidos sempre. Outro ponto relacionado à endometriose é sobre a questão da infertilidade. Muitas pacientes, quando recebem um diagnóstico de endometriose, elas chegam no consultório com a queixa de que meu médico falou que eu tenho que engravidar rápido, engravidar logo, de preferência começar a tentar agora, porque eu sou jovem, porque depois eu posso ser infértil por causa da endometriose. E aí vem uma grande questionamento, uma grande dúvida pelo seguinte: a endometriose ela pode estar associada à infertilidade. Ela é a principal causa de infertilidade, mas não são todas as mulheres com infertilidade que têm endometriose. E nem todas que têm endometriose vão desenvolver algum tipo de infertilidade. Então, é algo que deve ser avaliado com muito cuidado. Não é uma paciente jovem, no começo da faculdade, com 20 e poucos anos, sem parceiro fixo, que deve começar, eu vou engravidar logo porque a minha única chance de engravidar é agora. Não, não é bem assim. Toda conduta deve ser individualizada. Paciente que tem endometriose tem que entender que existe uma chance maior de ter infertilidade, mas ela vai tentar engravidar no momento mais adequado para ela, de acordo com os objetivos de vida dela ou não. E algo que pode ser conversado é sobre o congelamento de óvulos para aquelas pacientes que querem tentar engravidar mais tardiamente, e esse tardiamente seria depois dos 35 ou depois dos 38 anos. Agora eu quero falar para vocês sobre alguns fatos importantes relacionados à endometriose. E aí que nós devemos diferenciar o espectro da doença. Existem pacientes com endometriose que têm uma evolução de uma endometriose que acomete inúmeros órgãos como intestino, bexiga, útero, ovários, que tem necessidade de fazer uma cirurgia e, infelizmente, em alguns casos, essa cirurgia precisa ser repetida e realizada às vezes 2 ou 3 vezes. Algumas pacientes são casos de exceção, precisam operar até mais vezes, mas não é o ideal. Nós sempre buscamos fazer uma cirurgia única para a ressecção de todos os focos. Esse é o ideal que se busca na cirurgia de endometriose. E esse é um fato importante para as pacientes entenderem. O ideal da cirurgia de endometriose é fazer a cirurgia para retirar todos os focos e com isso melhorar a sua qualidade de vida. Outra questão importante é, paciente com endometriose que tem um acometimento nos exames de imagem leve, em que acomete alguns ligamentos uterinos, às vezes ela apresenta adenomiose ou até alguns cistos de endometriomas nos ovários, mas que fazendo o tratamento clínico, usando a medicação hormonal, seguindo uma dieta adequada, atividade física, essa paciente pode ter um controle muito bom da endometriose. Isso é um fato importantíssimo que todos devem saber. A endometriose tem um controle clínico adequado, tem tratamento e a paciente pode ter uma qualidade de vida muito boa. E quando a paciente tem uma qualidade de vida boa, controla a sua menstruação, controla a sua cólica menstrual, ela diminui muito o processo inflamatório. E diminui tanto esse processo inflamatório que, em alguns casos, a paciente, quando deseja engravidar, para o uso da medicação hormonal e começa a tentar engravidar, engravida logo. E isso pode acontecer com quem tem endometriose, sim, mas os casos devem ser avaliados.
individualmente. Então, pacientes com pequenas lesões, que faz o tratamento clínico, que não apresenta queixa de dor, queixa de piora do quadro clínico, que evolui bem, essa paciente pode conseguir engravidar sem grandes dificuldades. Tá? Assim como, infelizmente, algumas pacientes com lesões maiores têm que fazer o tratamento cirúrgico. E muitas vezes, ao fazer o tratamento cirúrgico, a paciente, num pós-operatório, volta a fazer o tratamento clínico e pode também ter uma qualidade de vida muito boa. Então, um fato importantíssimo que eu queria trazer para vocês sobre a endometriose, talvez o mais importante de todos tem tratamento. O tratamento ele pode ser muito eficaz na maioria dos casos. O tratamento pode ser clínico. Mesmo quando o tratamento clínico falha, ainda tem a opção do tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico associado ao tratamento clínico pode ser muito bom e pode melhorar demais a qualidade de vida das pacientes. E quem tem endometriose, mesmo quando tem infertilidade e dificuldade para engravidar, pode conseguir engravidar. Às vezes só o tratamento cirúrgico é o suficiente para o paciente conseguir engravidar. Mas às vezes o tratamento cirúrgico associado a um tratamento de reprodução assistida, a paciente consegue engravidar. Então, um resumo de fatos importantes sobre endometriose que eu queria trazer para vocês tem tratamento clínico efetivo em muitos casos, tem tratamento cirúrgico efetivo em muitos casos também, e quem tem endometriose pode engravidar espontaneamente, mas se tem endometriose e infertilidade, a cirurgia pode ajudar a engravidar espontaneamente, mas mesmo tudo isso não foi suficiente, não conseguiu engravidar, ainda tem as técnicas de reprodução assistida e a paciente pode engravidar também com essas técnicas. Gostou do nosso vídeo? Dá um like, segue nosso canal. Rotineiramente nós colocamos vídeos novos com informações baseadas na ciência para você que tem endometriose, para você que conhece alguém que tem endometriose. Compartilhe nosso conteúdo com quem você achar que é importante acompanhar nosso canal.